Eu sou a Laís, eu sou responsável pela mídia da Loft 44. Vou falar um pouquinho sobre social ads para vocês hoje. Bom, antes de começar, eu queria mostrar uma pesquisa que foi feita pela Rock Content, que foi feita agora no final do ano de 2017, falando das tendências de redes sociais para 2018. Então, eles fizeram uma pesquisa online com algumas empresas, e dentre essas empresas, 94% delas dizem que estão presentes nas redes sociais. Dessas 94, 62 avaliam as redes sociais com um papel muito importante dentro do seu negócio. E os motivos pelos quais elas estão lá, 83% diz que é por causa da visibilidade online e 64% para interagir com o seu público. E dentro dessas redes sociais, o que a gente já sabe é que o Facebook lidera, que tem a maior quantidade de pessoas, não tão disparada agora, como a gente vai ver com o Instagram, mas a gente vê um crescimento muito grande de Instagram e YouTube, principalmente porque nas redes sociais agora o que mais vai ditar vai ser a parte de vídeos, stories, tudo que interage, que vai além das imagens, né? Então, GIFs, tudo isso chama mais atenção já nas redes sociais e é algo que as empresas já estão fazendo muito e é a tendência daqui para frente. Então, hoje, como não dá para falar de todas as redes sociais, eu vou focar mais no Facebook e Instagram, porque eles funcionam na mesma plataforma. Não sei se vocês sabem, mas Mark Zuckerberg comprou o Instagram, fez algumas modificações e ele vem implementando várias coisas para ajudar na melhoria dos anúncios dentro do Instagram, porque tem sido uma rede social que tem chamado muita atenção das empresas depois dessas modificações que ele fez, principalmente tirando o Snapchat da jogada. Como você pode ver, a tendência é que o Snapchat perca espaço cada vez mais dentro das redes sociais. Eu gostava tanto. Ah, mas o Instagram agora já faz a função. Agora eu já aceitei. Foi outra burrada tipo a do Google, que o Yahoo não quis comprar, né? E daí ele também ofereceu alguns milhões, eles não quiseram. Ele falou, então tá, eu tenho os melhores, eu vou fazer igual o seu e vou fazer até melhor. Então, ele também foi perguntado nessa enquete quais os principais desafios dentro das redes sociais para as empresas. E na frente de tudo vem manter o público engajado e aumentar o alcance das publicações. Como vocês devem saber, hoje em dia é muito difícil a gente ter um posicionamento orgânico dentro das redes sociais, porque a gente não compete só com as outras empresas, a gente também está competindo com os próprios usuários, amigos, e é muito mais interessante você ver um amigo seu do que você ficar vendo alguma empresa. Então, o seu maior concorrente, na verdade, não são os seus concorrentes, e sim os amigos que estão lá chamando mais atenção do que a sua empresa, né? Então, o que é Social Ads? O Social Ads é os anúncios que são veiculados nas redes sociais. É um recurso poderoso utilizado nas estratégias de marketing digital e tem o objetivo de conectar os consumidores com as marcas. Então, o objetivo aqui não é vender. A venda é uma consequência, como a Shade falou, o Alistair falou. Tudo é posicionamento, então você se posiciona, você cria relacionamento através das redes sociais e depois isso vai vir num segundo momento, onde você já tem relevância, já cativou o seu usuário para ser um possível cliente ou já é um cliente mantendo a fidelidade. Então, assim você vai trazer mais proximidade da sua marca com quem quer comprar. E as redes sociais, ela tem um diferencial muito grande. No Google, por exemplo, você não precisa estar logado para você fazer uma busca. Na rede social, quando você está lá, você está logado, você tem seu e-mail, seu telefone, você tem suas conexões, se você é casado, se você é solteiro, comportamentos e várias coisas que eu vou chegar lá. Então a gente consegue utilizar essas informações de perfil e de preferência dos usuários para segmentar as campanhas com mais assertividade. Então, a gente não precisa mais exibir para todo mundo, a gente pode exibir para uma parcela menor de pessoas e gastar menos dinheiro para ser mais assertivo. Então, como que eu vou criar um bom anúncio? Porque tem muita gente anunciando já, principalmente no Facebook. E no Instagram vai ficar cada vez mais. Hoje a gente já percebe que existe um aumento no crescimento, um aumento no valor que é pago pelos anúncios já no Instagram, que isso já era sentido há um bom tempo pelo Facebook. Então as empresas, como vocês viram lá no gráfico do início, elas estão indo mais para o Instagram. Isso vai fazer com que o custo do alcance, o custo do objetivo que você tem na rede social fique um pouco mais caro. A rede social hoje em dia
Antigamente a TV era a mídia de massa, hoje a rede social é a mídia de massa. Então você passa muito mais tempo olhando para o seu celular e muito provavelmente a maior parte desse tempo que você está no celular, você está numa rede social. Então, do que olhando para a TV, né? Para você montar um bom anúncio, o que você precisa? Se questionar sobre algumas coisas. Então você olha, seu anúncio, você fala, o meu anúncio, ele é visual, ele causa um impacto visual, as pessoas que vão ver ele, está condizendo com o que eu estou refletindo na imagem, que é a primeira impressão. Então se você está fazendo um anúncio para um público que é mais jovem, que é mais teen, ele tem que ser alguma coisa mais extrovertida. Se você vai falar sobre negócios, essa imagem tem que espelhar mais seriedade, então isso é muito importante. O seu anúncio inclui uma proposição de valor, então, não, deixa eu ver, perdão. Seu anúncio é relevante, então você tem que saber se essa informação que você está trazendo para a pessoa que você está mostrando, para o público que você está mostrando, é relevante para ele. Então, você precisa falar isso no texto, na imagem e também aonde você está levando. Então, se você estiver mostrando os anúncios que não são relevantes para o seu público-alvo, você está perdendo tempo e dinheiro. Provavelmente não terá sucesso com nenhum tipo de anúncio nas redes sociais. Por quê? A palavra-chave na rede social é personalização. Então, você tem como pegar dados que dizem determinadas coisas do público e você tapar uma necessidade que ele tem. Então, se eu tenho uma loja de lingerie, muito dificilmente eu vou fazer um anúncio para exibir para homens. Mais pessoas vão para mais o público feminino. Então, e o seu anúncio inclui uma proposição de valor? Então, a proposição de valor deve ter credibilidade. Então, você tem que trazer credibilidade naquilo que você está falando. Dizer que você é a melhor pizza não fará as pessoas visitar o seu site. Mas oferecer um desconto e uma prova social pode funcionar bem melhor. Então, ao invés de você falar, eu tenho a melhor pizza do mundo, clique e faça o seu pedido. Você pode fazer algo como, a pizza mais amada por 1 milhão de pessoas todos os anos. Venha experimentar hoje mesmo, que é um gatilho muito importante de necessidade agora. E ganhe 20% de desconto no seu pedido com esse cupom. Vai ser muito mais fácil a pessoa clicar no seu anúncio e ir até o seu site para ver qual é a da pizza, do que se você falar, eu sou a melhor pizza do mundo, que todo mundo tem esse discurso já e não cola mais com ninguém. E para finalizar tudo isso, a gente precisa de um bom CTA, que é a chamada para ação. O usuário ele precisa saber o que você quer, qual o propósito. Então ele já viu o seu anúncio, chamou atenção visualmente para ele. Ele é relevante aquilo que você está falando, ele leu e ele realmente tem interesse naquilo. E você ainda está falando, eu sou muito bom nisso, você está utilizando gatilhos que mostram a sua relevância e que traz um valor para a sua marca ou para o seu serviço. Então, mas o que eu vou fazer agora? Então, você precisa ter um CTA. Você precisa ter uma chamada para ação, um cadastre-se, ou ver cardápio, ou baixar, se for o caso de um e-book, ou comprar agora, se for o caso de um e-commerce, né? O Facebook Ads e o Instagram Ads são a mesma coisa, como eu disse, então eu vou falar muito Facebook Ads, mas vai ser mais generalizado. Então, a plataforma de publicidade Facebook, ele classifica os anúncios e fornece uma pontuação de relevância, mais ou menos parecido com o que o Alice explicou sobre o AdRank do Google. Então, quanto mais relevante a sua imagem, mais relevante o seu texto e mais relevante a página de destino, que é muito importante, para onde ele está sendo encaminhado, for para o público que está sendo impactado, melhor será a pontuação e isso impacta diretamente nas suas campanhas. Então, o Facebook, assim como o Google, ele também monitora praticamente tudo que a gente faz, e mesmo quando a gente sai da rede social. E quando a gente está passando na rede social, o movimento é muito passar. Então, se você para num determinado anúncio, aquilo te chamou a atenção, você parou, ele vai ter um ponto. Se você coloca o mouse, no caso do desktop, ou você para um tempo ali para ler, ele vai criando relevância. Se você interage com esse anúncio, ele vai tendo mais pontuação positiva. Se você clica e vai para o site, mais pontuação positiva. Se você compartilha, se você... vai até o site, cumpre o objetivo do anúncio, porque dentro dos anúncios a gente tem vários objetivos de campanha, que eu vou mostrar depois. Então, se você cumpre o objetivo final que foi proposto no anúncio,
você vai conseguir cada vez mais pontuação. E isso vai fazer com que o seu anúncio custe menos. Assim como se você recebe um anúncio que não tem nada a ver com você. Por exemplo, esses dias eu estava por ali e eu recebi o anúncio de uma barbearia. Eu falei, eu acho que eu não preciso fazer a barba hoje, mas tudo bem. Então, eu fui lá e eu ocultei aquele anúncio e muito provavelmente a pessoa que está fazendo aquele anúncio vai pagar bem caro por ele, porque não só eu, como várias outras pessoas, espero que elas estejam ocultando esse anúncio e negando ele, porque essa é uma forma... Todas as informações que você disponibiliza para a ferramenta, e a ferramenta te monitora, porque ela te monitora, isso todo mundo já sabe, na verdade, o intuito disso é positivo. Por quê? Porque existe uma grande preocupação do Facebook não virar o Orkut. E o porquê que ele não quer virar o Orkut? Porque o Orkut morreu e ele era uma plataforma que quando começou a virar anúncio, era muito spam. Era como se você estivesse numa caixa de spam. Então, ele tem muita preocupação com isso. Então, ele quer mostrar o que é mais relevante para você. Quanto mais informação ele pega de você, melhor conteúdo ele vai te exibir. Melhor vai ser a filtragem disso, se os anunciantes fazerem isso de forma certa. E como a gente pode anunciar? Por exemplo, tem uma página, tá? Como que eu faço para começar a anunciar? Existem duas formas. Uma forma mais simples, que é um pouco limitada, e uma forma mais avançada, que é o que eu prefiro utilizar. Então, a gente tem aquele botãozinho de impulsionar a publicação. Provavelmente quem tem uma página já deve ter visto. Você pode clicar nele e impulsionar a publicação, colocando... Você pode segmentar público, idade, região, basicamente as mesmas coisas que a gente consegue fazer na definição de público. Só que ele é mais limitado porque ele só pode, esse tipo de impulsionamento só pode ser feito para anúncios, para postagens que já estão no teu na tua timeline ou no teu perfil. Então você não consegue fazer nada que não veicule, que não esteja ali. Então se você faz algo personalizado, fica difícil. Por exemplo, eu faço uma campanha que é mais direcionada para homem. Talvez eu não precise colocar lá, eu posso mandar isso só para homens. Então não precisa estar ali no meu perfil. Nem tudo que a gente vai abordar precisa estar ali dentro do perfil. E tem o gerenciador de negócios, que é o Power Editor, onde você tem uma infinidade de opções. Eles estão ficando cada vez mais parecidos com o Google, na verdade. Então, a mesma engenheira de software que fez todo o algoritmo do Google também foi contratada pelo Mark Zuckerberg quando ele precisou monetizar o Facebook, né? Então, esse gerenciador de anúncios proporciona uma infinidade de opções para a gente atender os objetivos das empresas, né? Então, os objetivos. Vou falar de alguns porque são muitos mesmo. A gente tem desde alcance até localização, compra, relevância de marca. São vários objetivos mesmo. Então eu coloquei alguns. Por exemplo, você tem a meta de eu quero mais pessoas que conheçam o meu negócio. Então você quer trazer mais visibilidade, que é o primeiro passo para quem está nas redes sociais. Quem quer vender logo de cara, não vai dar certo nas redes sociais, já digo de agora. Aqui é criar relevância e proximidade. Então você vai apresentar, você vai mostrar para o público quem é você, você vai falar o que você oferece e depois você vai vender. É muito mais fácil você comprar de alguém que você já conhece, de uma marca que você já conhece, do que de uma pessoa que simplesmente apareceu na sua timeline. Mesmo que seja relevante, você ainda vai esperar um pouco, criar uma certa relação para depois trazer a venda, na maioria dos casos, né? A não ser que seja uma marca que já tenha alguma presença bem forte no mercado. Então, aumenta o reconhecimento da marca significa dizer às pessoas o que torna o seu negócio valioso. Então, para esse objetivo, para essa meta, eu indicaria dois objetivos de anúncio. O alcance focado no negócio, que é uma opção de geolocalização. Você pode fazer anúncios que estão em volta da sua empresa, ou de uma área que você atenda, no caso de um serviço, né? Então você vai mostrar os anúncios para as pessoas que residem próximo ou na região do seu local. E daí é interessante porque aqui, ó, se você apertar aquele botãozinho, ele vai abrir direto no Google Maps ou às vezes no Waze para te mostrar qual é a direção que você tem que ir. Então se a pessoa realmente tiver um interesse naquilo e ela estiver por ali por perto, ela vai clicar ali e ela já vai mostrar para onde ela ir, já vai abrir direto no Maps. E o envolvimento com as publicações, que vai melhorar o seu alcance, trazer mais relevância, porque tudo que
que está dentro das redes sociais vai contar não só para a sua relevância e para o preço que você vai pagar nos anúncios nas redes sociais, mas também no seu posicionamento do Google. Então, quanto mais as pessoas estiverem falando de você, melhor. Agora, uma outra meta. Eu quero encontrar clientes em potencial. Antes da venda, tá, gente? Procure maneiras de atrair o interesse das pessoas por seu produto ou serviço, como inscrições para receber boletins informativos ou receber algum benefício. Todo mundo já deve ter se cadastrado numa landing page para pegar alguma coisa em troca, né? Então, é a forma mais clássica que a gente tem de pegar mailing, de ter informações para depois reimpactar com anúncios de diversas formas. Eu vou falar um pouco disso de público personalizado depois. Então, aí sim, a gente vai começar a trabalhar conversão. E daí, conversão, a gente tem duas formas de fazer conversão, que é bem interessante. Nessa primeira opção, você vai criar anúncios para incentivar as pessoas a visitarem seu site, e se elas chegarem lá no site, ela realmente quiser completar aquela ação, ela vai se cadastrar, e daí você vai fazer uma conversão de leads ou uma conversão de vendas, se não for o cadastro, né? Se você quiser fazer a venda direta, você também pode utilizar... Você também pode utilizar esse objetivo. A conversão, ela funciona para qualquer tipo de conversão que você tiver dentro do site. Então, se você quer que ela faça se você quer que ela visualize uma página específica, você consegue fazer uma programação através de um pixel, que a gente faz um monitoramento. E toda vez que a pessoa chegar ali e ela lê aquilo, ela já conta como uma conversão, porque o seu objetivo era que ela lesse aquela página. Ou você pode colocar a conversão como toda vez que ela se cadastrar. Ou você pode colocar a conversão como cada vez que ela tiver uma venda, ou adicionar no carrinho, enfim. E tem o cadastro, que é uma outra forma de fazer conversão para leads, que é dentro da própria rede social, que vem tendo resultados muito legais. A gente tem testado na Loft com alguns clientes e tipo, o resultado chega a ser 3 vezes maior do que a conversão no site. Então aqui, na conversão de cadastro pela própria rede social, como eu disse, a gente coloca algumas informações básicas, e-mail, telefone e o nome. Isso você não precisa... A hora que você clica no anúncio, você recebe esse anúncio, você clica, ele fica dentro da rede social, ele não te leva para nenhum site, nenhum lugar externo. Você fica ali mesmo dentro, ele já puxa automaticamente as suas informações de perfil, ou seja, você não precisa fazer praticamente nenhum preenchimento. No caso desse cliente que a gente testou, ele precisava delimitar a região, então estava vindo muitos clientes que estavam vindo de lugares que não era que ele atendia, que era um pouco mais longe do que ele estava. E daí a gente colocou, eu não estava lembrando muito direito, mas aqui é bairro, tá? Então, além das informações de e-mail, nome e telefone, que já puxam automaticamente do perfil, então você pode, se caso não tivesse o bairro aqui, eu poderia simplesmente só abrir, ler e enviar. Eu não precisaria completar nada e seria muito simples eu fazer a conversão. Então isso facilita e faz com que o número de conversão aumente. Bom, mas você pode limitar também, você pode colocar... Oi? Porque fala 2 cliques para um e-mail. Exatamente. 3 cliques, Você pode abandonar depois, mas você tem a opção de visitar o site no final, se você quiser apresentar alguma coisa. Então aqui é bem simples, a gente estava fazendo uma campanha de aniversário, eu não consegui colocar o criativo para não ocupar muito espaço. A gente estava fazendo uma campanha de aniversário, oferecendo um desconto, então se a pessoa tem interesse, ela vai simplesmente com 2 cliques ter direito a pegar aquele desconto e depois algum consultor vai entrar em contato com ele. A gente colocou o bairro para limitar um pouquinho, isso fez com que o número de conversão diminuísse, mas teve um impacto bem legal, que foi mais qualificação. Então as pessoas que se dispuseram a colocar o bairro, elas eram mais qualificadas do que a campanha que a gente estava levando antes, que não precisava fazer nenhum preenchimento, porque era muito mais simples, né? Então, segmentação de público. Como eu disse, o maior trunfo da rede social é a segmentação, porque você tem muitas informações do usuário. E você também consegue monitorar o comportamento dele. Então, utilize a segmentação de públicos para incluir ou excluir pessoas de forma mais assertiva na exibição de seus anúncios. Eu coloquei aqui as principais segmentações, porque são milhares realmente de opções que a gente pode ter para segmentação. Então, idade, que é o básico do marketing. Idade, gênero e localização, basicamente, né? Além disso, a gente tem
idiomas, então se por um acaso a gente está trabalhando com um idioma específico, a gente consegue fazer a filtragem, ou se a gente está trabalhando com alguém oferecendo algum serviço para estrangeiros ou intercambistas, alguma coisa, também pode ser interessante. Relações. Em relações entra desde estado civil até pessoas que você mais visualiza o perfil, que você mais tem contato dentro da rede social. Interesses. Tudo que você pesquisa na rede social. Como o Alistair tinha apresentado, o Facebook também é rede de pesquisa, né? Então existe muita pesquisa. Tá acabando? Tem 2 minutos. Tem muita... Sem pressão. Então, a gente consegue rastrear tanto os interesses que você apresenta ali dentro da rede social, que você interage, tudo, comportamentos. Essa parte de comportamentos a gente tinha antigamente até renda, porque existia uma parceria do Serasa com o Facebook, que agora foi rompida, então isso meio que entrou em desuso. Mas existem vários comportamentos, desde comportamento de compras de luxo e várias coisas que a gente pode utilizar. Cargos, áreas de estudo, conexões, quem que você está conectado, qual página você tem conexão, quais são as pessoas na sua página, quais são as pessoas que estão na sua página, você pode utilizar elas para poder fazer um anúncio, e que é bem interessante. Porque se elas já curtem a sua página, então provavelmente, se você tiver uma boa qualificação, porque existe também curtidas e curtidas. Existem páginas que são muito bem qualificadas e existem páginas que têm um volume muito grande de fãs, muito grande de seguidores, mas que na verdade não vale de nada, acaba custando até mais caro. Se você tem muitos seguidores, você provavelmente vai precisar de muito dinheiro para impactar eles. Então é melhor você ter menos, mas que sejam seus clientes, do que muitos, porque senão você acaba gastando dinheiro com quem não precisa. E o mais legal de toda essa parte de segmentação são os públicos personalizados. Então, são os públicos que direcionam o formato das pessoas que você já conhece. Você pode ser uma base de dados que você tem, um mailing que você pode subir na rede social, e daí, se por acaso você tem o e-mail dessas pessoas ou o telefone dessas pessoas, porque agora tudo é mobile, então se você acessa pelo celular, ele sabe o número de telefone que você tem. Então, se você tem o mailing, não só o e-mail, mas tem o telefone, a gente também consegue, muito provavelmente, achar essas pessoas dentro do Facebook. E públicos semelhantes, só para finalizar. Os públicos semelhantes são os públicos que são parecidos com a sua base. Então, por exemplo, eu tenho um público personalizado, um mailing bem legal, bem qualificado, e daí eu vou subir ele desse mailing. Tem 1000 pessoas dentro do Facebook que eu consegui achar com esses dados. E dessas 1000 pessoas é um público bem restrito para trabalhar, então provavelmente você vai pagar caro, e você pode achar pessoas parecidas com ela. Então o público semelhante é justamente para isso. Você pode fazer uma expansão do seu público, mas com uma similaridade. Então você pega pessoas que têm o público personalizado e você consegue expandir ele e trazer novos clientes ou possíveis clientes, né? E a pergunta que não quer calar, quanto custa? Todo mundo pergunta, quanto custa anunciar? Bom, o Facebook ele funciona como leilão em tempo real, mais ou menos como mercado de ação. Então você tem que ser relevante para você pagar menos. No mercado de ação você é relevante e ganha mais, né? Mas é diferente. Aí em tempo real você entrega os anúncios de forma inteligente. Quanto melhor for o seu anúncio, mais barato vai custar o clique nele. Portanto, os custos são muito variáveis. Depende muito como você trabalha, depende muito do seu histórico. E daí a maioria dos clientes chegam, tá, mas quanto que eu vou ter que investir? A pergunta é o contrário. Quanto cabe no seu bolso? Porque você precisa... A rede social, ela não pode ser peça fundamental da sua renda. Então, você precisa se perguntar. Tem 3 formas da gente saber como estabelecer um investimento para a rede social. A primeira delas é com um histórico. Então, se você já possui um histórico na sua conta de anúncios, o ideal seria você se basear na média do custo por resultado. Então você vai ver quanto que é o custo por resultado que você tem para fazer uma estimativa de crescimento e planejar melhor as campanhas. Com foco no ROI, o retorno sobre o investimento, que é quanto que isso vai te retornar. Mas se você está começando agora e não possui nenhum histórico para se basear, existem outras 2 formas. Mas só falando um pouquinho aqui do ROI, se por um acaso você tem, por exemplo,
você fez um teste lá e você colocou R$500 no Facebook, ou no Instagram, Facebook e Instagram, enfim. Aí, esses R$500, você viu que ela trouxe R$1.000 de retorno para você. Então, você tem um ROI de 2 vezes. Se você quer planejar um crescimento com as auxílio das redes sociais, você sabe que o seu ROI é 2 vezes o que você investiu. Então, se você precisa chegar numa meta de R$10.000, você sabe que você tem que investir R$5.000 para ter os R$10.000 de retorno. Mas se você não tem esse histórico, é impossível falar quanto vai custar. E se alguém falar, essa pessoa está mentindo, porque nem o próprio Facebook consegue dizer isso. Então, se você não tem esse histórico, você tem que se perguntar, quanto cabe no seu bolso? Defina um valor que você possa gastar sem comprometer a saúde financeira do seu negócio. É algo que você vai testar, porque tudo é questão de teste. Você não sabe o que vai dar certo e o que não vai. Até a gente que está na área há muito tempo, a gente tem algumas coisas que a gente acha que pode ser o caminho, mas nunca vai afirmar nada sem ter feito os testes. Porque às vezes a gente acha que está abalando, o criativo está maravilhoso, o anúncio está maravilhoso, e daí a gente sempre faz testes com vários anúncios, e daí chega lá, tem um anúncio que está com uma imagem feinha, uma imagem menos produzida, e daí chega lá o anúncio que tem uma imagem menos produzida, está lá no top dos seus anúncios, e o que tinha uma super produção está lá embaixo com um engajamento super baixo, sabe? Então, o usuário que vai responder isso, não é nem o profissional e nem o dono da empresa, sabe? Então, ou existe a opção que é mais utilizada pelos profissionais, que é quantos % do seu faturamento você pode investir. Defina uma porcentagem do seu lucro mensal para ser reinvestido em suas campanhas. Então, você pode, a maioria utiliza entre 5% e 10%, então você pode pegar uma parte desse investimento, desse seu lucro, e reinvestir para poder trazer mais retorno. Mas se você me perguntar assim, quanto que eu preciso para começar a anunciar, você pode começar a investir no Facebook e no Instagram a partir de R$10 por dia. Depois disso você vai conseguir fazer testes e ver para onde você quer crescer, o tanto que você quer crescer e quanto cabe no seu bolso para fazer isso daí. E é mais ou menos isso, pessoal. Não dá para falar muito, mas... Como vamos fazer agora? Acho que a gente senta